uma dúvida. Vocês estão vendo a minha tela toda ou vocês estão vendo só o slide? Só o slide, beleza. Tá bom. Muito bem, tá? Então, quando a gente fala de segurança da informação, eu preciso compartilhar a tela toda. Vacilei demais, porque... Porque a hora que eu abri o bloco de notas, né? Eu estava escrevendo aqui no bloco de notas igual um bestão e vocês não estavam vendo, né? Enfim. Então, a gente tem esses princípios da segurança da informação. Muito olá para quem está assistindo o vídeo gravado aí, né? Eu estava falando com o pessoal sobre alguns princípios da segurança da informação, o que é segurança da informação, tá? Eu cheguei na parte onde eu mostrei para eles alguns dos pilares da segurança da informação, tá? E basicamente eu estava falando, né? Ou melhor, eu ia começar a falar que os dados que você visa proteger, que você visa manter a segurança da informação, aplicar segurança da informação a eles, eles precisam eles precisam estar garantidos esses 4 pilares, né? Então, por exemplo, os dados que eu estou guardando, vamos imaginar, né? Os dados de usuário de uma empresa, por exemplo, tá? Então, uma empresa grande, tipo o Google, por exemplo, ela vai ter muitos dados pessoais de vários usuários diferentes. Ela vai ter as fotos da pessoa lá pelo Google Fotos, né, que você faz upload. Vai ter endereço, número de cartão de crédito, enfim, um monte dessas coisas, um monte desses dados pessoais. E se você quer garantir a segurança desses dados, você precisa garantir essas 4 coisinhas que nós estamos vendo aqui. Ou seja, integridade. A gente precisa garantir que esses dados não vão mudar, não vão sofrer alterações, né? Então, por exemplo, o número do cartão de crédito lá, você tem que garantir que a senha, né, da pessoa, você tem que garantir que ela vai continuar intacta, vai continuar íntegro. Quando eu digo que algo está íntegro, que algo tem integridade, significa que aquilo não pode mudar, perder os seus valores, perder as suas partes, né? Perder os seus valores, ok? Então, os dados íntegros significa que eles não podem sofrer alterações, alterações não previstas, né? Por exemplo, e etc. Não pode ser apagado, entre outras coisas. Não pode sofrer danos, não pode perder uma parte desses dados, né? Não pode ser corrompido. Então, tudo isso entra na parte de integridade, tá bom? Além disso, né? Um que anda aí praticamente de mãos dadas com o princípio da integridade é a autenticidade. Você tem que garantir que aqueles dados do usuário eles são autênticos, ou seja, que eles sejam verdadeiros e que sejam eles mesmos e não uma cópia daqueles dados, tá? Não um clone, não um dado que seja parecido, mas que não é aquele, ok? Então você tem que garantir também o princípio aí da autenticidade, tá bom? O terceiro seria o princípio da disponibilidade, ok? O que significa isso? Significa que aqueles dados eles têm que estar disponíveis para quando o usuário precisar deles. Senão, não adianta nada eu ter os dados lá e quando eu precisar daqueles dados eles não estarem disponíveis para mim, ou os dados ou o serviço, né? Não necessariamente a gente está falando só de dados, a gente pode estar falando de serviços também, né? Então a gente tem que garantir
a disponibilidade desses dados e serviços para garantir a segurança da informação. Tá? Então, quando o usuário precisar, por exemplo, saber a senha dele, o número do cartão de crédito, precisar ter acesso às fotos dele que está lá com upload, então ele precisa desses dados disponíveis, tá bom? Agora eu já falei de 3 princípios, eu quero que vocês me falem um pouquinho o que vocês acham que é o nosso quarto princípio. O que significa o princípio aí da confidencialidade? Então, eu Ai, ai, acredito ai. que muita confidencialidade, ela deve estar envolvida muito com a imagem da empresa também, né? Porque ninguém quer usar algo que qualquer pessoa vai ter acesso aos seus dados, ninguém quer ter seus dados ou as coisas que você faz naquele aplicativo vazados. Então, precisa ter uma certa confiabilidade nesse sentido, e também para não denegrir a imagem da marca em si, da marca ou da empresa ou do app. Ok, tá. O confidencialidade, tá, gente? Ele tem a ver com essa confiança, sim, tá? Mas a origem da palavra não é de confiança, não é de confiar, tá? Confia, confidencialidade vem de algo que é confidencial, né? O que é uma informação confidencial, né? Tem a ver, é claro, com a confiança. Se algo é confidencial, significa que você confiou aquela informação para esse algo, né? Então, por exemplo, você tem uma informação que vou passar uma informação aqui para essas 10 pessoas que estão, essas 9 pessoas que estão aqui na reunião hoje. E é uma informação confidencial, significa que eu estou confiando essa informação para essas 9 pessoas, de que essa informação não vai vazar, tá? Então a origem dessas palavras elas são a mesma, né? Mas no caso, o princípio da confidencialidade, uma informação que não pode ser passada para terceiros. Não pode ser passada para terceiros que não deveriam ter aquela informação, certo? Tá? Ou no caso, dados e não informação, tá? Dados confidenciais. É exatamente isso, vem de confidencial. Algo que é confidencial, ele não pode ser vazado, não pode ser distribuído, né? Pessoas que não deveriam ter acesso àquela informação não podem ter acesso àquele dado, tá? Aquela informação, ok? Então é aí que entra o princípio da confidencialidade, é algo que é confidencial, tá bom? Então, confidencialidade, ele tem que ser confidencial aqueles dados. Disponibilidade, ele tem que estar disponível, tá? Autenticidade, os dados têm que ser autênticos. E integridade, os dados têm que ser íntegros, tá bom? Basicamente é isso, tá? O que a gente está querendo dizer com isso? Que desde que você aplique esses 4 princípios, os seus dados estão seguros, desde que eles sigam esses 4 princípios, né? Que sempre esteja disponível para uso quando for necessário, que ele não sofra alterações que não poderiam sofrer, que você garanta que aqueles dados são os dados verdadeiros e não são uma cópia ou uma alteração dos dados, e você garanta que aqueles dados não podem ser acessados por qualquer pessoa, né? Que eles sejam confidenciais, que não sejam acessados por pessoas ou por sistemas, né, que não deveriam acessar aqueles dados, tudo bem? Tá? Então, basicamente, está certo tudo que vocês falaram, tanto o Pietro, quanto a Stephanie e quanto o Moisés aqui, tá bom? Bom, vamos lá ver o material então, né? O que ele está falando aqui, né?
No contexto essa parte eu já li, né, no caso. Vamos para o segundo parágrafo. Para isso, são implementadas boas práticas visando controlar os riscos e evitar qualquer tipo de ameaça à integridade, confidencialidade, disponibilidade e autenticidade desses dados. Ou seja, basicamente, quando você controla os riscos, né? Reparem bem que aqui ele está dizendo sobre controlar os riscos. Ele não está falando sobre exterminar os riscos, porque isso basicamente não tem como você exterminar os riscos aos seus dados, mas dá para você controlar e proteger esses dados, né? Então, todas as práticas que você toma para controlar esses riscos e evitar, né, ameaças aos 4 princípios, às 4 bases, né, aos 4 pilares da segurança da informação. Então isso a gente considera que é a segurança da informação, ok? Ou seja, a segurança da informação tem como objetivo blindar os dados de uma empresa contra acessos não autorizados, alterações indesejadas, né? Acessos não autorizados, princípio da confidencialidade. Alterações indesejadas, princípio da integridade. Vazamentos, confidencialidade também. Invasões aos sistemas e perdas de dados e informações, princípio da autenticidade e da integridade, né? Informações sensíveis e valiosas, tá? Beleza? Então todas essas têm associações aos princípios da segurança da informação. Isso aqui, gente, muito importante, tá? Esses 4 princípios aqui que nós estávamos falando. Se vocês estiverem anotando no caderno aí, essa é a hora de anotar e anotar o que significa cada um desses princípios, tá? Porque basicamente isso é a base, é o que significa segurança da informação. É isso, tá? O que envolve a segurança da informação? Segurança da informação envolve uma série de boas práticas e estratégias com foco em garantir a integridade dos dados contra ataques cibernéticos e várias outras ameaças e riscos que podem prejudicar a empresa e seus clientes. Então, basicamente, isso daí é segurança da informação, tá? E se você olhar bem, no final das contas, isso também é manter os 4 princípios lá que a gente estava falando. Nesse sentido, são definidas políticas, processos internos e ferramentas na intenção de minimizar os riscos e evitar que algumas dessas informações sensíveis acabem parando nas mãos de pessoas mal intencionadas ou que se percam devido à falta de um backup. Lembrando que quando a gente fala de segurança da informação, às vezes as pessoas vão associar só a perda de informações para hackers, por exemplo, ou vazamento dessas informações a um malware, por exemplo. Mas, se vamos supor, se cai a energia da empresa e queima um HD onde está salvo as informações do servidor e essas informações se perdem, isso você afetou aí a integridade e a autenticidade e a disponibilidade desses dados. Eles se perderam. Ou seja, esses dados eles não vazaram. Ninguém alterou eles, ninguém raptou esses dados, ninguém teve acesso a esses dados. Só que afetou diretamente aí a disponibilidade. Você perdeu esses dados, eles foram apagados, né? E isso vai contra também os princípios da segurança da informação. Precisou alguém atacar a empresa? Não, caiu a energia, foi um acidente que teve e você perdeu todos esses dados porque a sua empresa não tinha um backup, por exemplo, né, desses dados. Então, o princípio de segurança da informação ele vai além de proteger essa informação de pessoas mal intencionadas, mas ele vai também proteger contra possíveis eventos que aconteçam, desastres naturais, tá? Situações em que você possa acontecer que você possa prejudicar um desses pilares, tá? Não só
pessoas mal intencionadas, malwares, vírus, isso também, mas não é só isso, tá? Que envolve a segurança da informação, tá bom? Que horas são, hein? Nossa, a aula passou muito rápido hoje. 9h40 já vai dar o intervalo. Bom, vou só falar um pouquinho sobre esse slide, tá? Sobre o que é um ativo de segurança da informação. E aí eu já libero vocês, tá? Para fazerem a atividade de hoje, tá bom? Então vamos lá. O que é um ativo em segurança da informação? Sempre que a gente usa esse termo que é ativo, né? Sempre que a gente fala ativo, para se referir a gente utiliza ele para se referir a algum componente da empresa, alguma tática, alguma função da empresa, alguma ação que ela está tomando que busca proteger e assegurar esses dados, né? Manter esses 4 pilares da segurança de pé, né? Então, como está falando aí, utiliza-se o termo ativo para se referir a qualquer componente da empresa que busca proteger dados, hardware, softwares, usuários, espaço físicos e etc. Tá? Então, qualquer componente que você está utilizando, qualquer estratégia, qualquer tática que você está utilizando para manter a segurança da informação, a gente chama de ativo, tá? Os ativos são tudo aquilo que representa valor, financeiro ou não, para o negócio e que merecem ser blindados contra qualquer tipo de ameaça, tá? Basicamente é isso, tá bom? Desculpa, gente. O ativo é aquilo que você quer proteger, não a tática para proteger, tá? É, Nossa, fiz confusão pra caramba. É basicamente isso, tá? Desculpa. O ativo é aquilo que você quer proteger, ou seja, os dados de usuário. Pode ser um hardware, um software da empresa, um sistema, um servidor, por exemplo, tá? Todas essas coisas que você busca proteger são considerados ativos, tá bom? Basicamente é isso. Quando a gente fala um ativo, eu preciso implantar segurança nesse ativo. O ativo que a gente fala no caso é o que a gente busca proteger. Pode ser os dados de usuário, pode ser os dados da empresa em si, pode ser um servidor, pode ser um software, né? Um aplicativo específico, um hardware específico, tá? Tudo aquilo que a gente procura proteger, tá bom, pessoal? De mantendo, né, esses 4 princípios que eu falei para vocês. Pessoal, alguma dúvida? Foi cansativa a aula de hoje? Vamos lá ver as brigas aqui no chat, vamos lá. Então, foi complexo, né? Complexo? Acharam muito difícil? Não é muito difícil, mas que você vai ter que rever umas 2, 3 vezes, talvez, né? Entendi. E aquilo, né? Processar a informação. Exato. Sim, gente, mais atividade. Pode falar, Moisés. Não adianta não, ele ia ligar cá pra falar, é porque você é burro, por isso que você não entendeu de primeira. Só que daqui a pouco ele não ria, não. Daqui a pouco ele vai voltar e ele vai falar, nossa, doidão, eu vou ter que assistir mais uma vez uma aula porque eu não entendi nada. Eu tô precisando dar um cochilo também. Atividade não. A Ave gente Maria, Pedro, para de atormentar a vida do menino. Vixe, Eu peço a mesma coisa pra você, só que em relação a mim. Vixe, mandaram direitinho aqui, hein?
mas vou esquecer tudo amanhã. Aí amanhã você assiste a aula de novo, é para relembrar. Olha esse cara, Baiana velho. não tem H, não. Só Bahia. Bahia tem H, Baiana não. Que coisa, né? Devia ter, né? Verdade, se deixar eu até as 5. Vixe. Agora virou treta. Eu vou só assistir a treta agora. Vou parar a gravação, né? Que agora eu vou só tirar as dúvidas de vocês, se tiver alguma. Gente do